Olá, sétimo ano! Quanto tempo? Tudo bem com vocês? E aí, estão se cuidando? Cuidando da saúde, cuidando da alimentação, organizando os horários de estudo. Espero que esteja correndo tudo bem por aí. E eu já tô morrendo de saudade de vocês, né? Isso é fato. Bom, a nossa aula hoje, ela vai ser referente a uma coleção de atividades que nós já fizemos, tá? Tão importante quanto vocês fazerem essas atividades é vocês terem essa devolutiva e terem essa correção para a gente poder ir aprimorando o nosso conhecimento e ver onde nós precisamos, às vezes, até retomar algum conteúdo ou fazer uma nova atividade, tá bom? Então, a atividade que eu vou corrigir hoje, ela é da página do capítulo 4, a introdução sobre números racionais. Então, quando a gente for fazendo toda essa correção, eu vou voltar com vocês a questão de conceitos, tá? Então, eu vou reexplicar o que é um número racional, o que é um número natural, um número inteiro. Por isso que essa correção de atividade é muito importante na hora da gente fazer, né, dar continuidade nos nossos estudos, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, então, que são os exercícios. E let it go. Enquanto eu vou abrindo aqui, eu quero lembrar para vocês que durante a correção, vocês precisam estar com o caderno de vocês, em mãos e com o livro-texto, tá bom? Então tem que ter tudo isso daí certinho com vocês para a gente poder acompanhar. Lembrando que quando é uma atividade do livro-texto, geralmente a gente faz e vai continuar fazendo, copiar e responder as questões no caderno, porque é uma maneira de você deixar seu caderno mais organizado, tá bom? Então vamos lá, começar. A primeira página, os primeiros exercícios aqui, era da página 86 do livro-texto, que é o Trocando Ideias. O Trocando Ideias é uma sessão que nós temos no nosso livro para realmente conversar e contextualizar um assunto que nós estamos estudando, que no nosso caso são os números racionais, tá bom? Então aqui ela traz uma discussão sobre duas aplicações diferentes que nós podemos encontrar nos nossos números decimais ou frações, tá? Então, com os colegas, observe as situações a seguir e responda as questões. É claro que a gente não tem um colega, mas você pode compartilhar a ideia com a sua mãe, com seu pai, com um primo, com um irmão que estiver aí na sua casa, tá? Então, eu tenho uma imagem aqui, que é um termômetro de ambiente, e esse termômetro de ambiente, ele tá com um número positivo e um número decimal, tá? Ele é um número decimal. Então, qual é a temperatura mostrada no painel do refrigerador? A temperatura mostrada é 3,5 graus Celsius, ou 3,5 graus, tá? Então, essa é a primeira aplicação. A gente vê muito isso, temperatura, tipo, hoje em Goiânia está fazendo 27 graus e meio, né? Fazendo 45 graus. Então, é uma aplicação que a gente vê muito em questão dos números, tá? Uma segunda aplicação que ele traz aqui para a gente trocar essa ideia é uma receita de bolo. Então, a receita de um bolo indica a quantidade de cada ingrediente a ser utilizada. Então, aqui eu tenho 4 potinhos, 4 frasquinhos. E o primeiro tem açúcar, óleo, o terceiro e o quarto tem farinha. Eu tenho 2 dosadores, né? 2 copos graduados com farinha, tá? O que eu quero que vocês reparem aqui nesses copos, nessa imagem? Que aqui a gente tem umas divisões por uns risquinhos, tá vendo? O que significa essa divisão? Significa as partes que eu tenho no meu copo graduado, as minhas graduações. Então, aqui, olha só, deixa eu voltar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes pequenas no meu copo graduado. Por que eu falei pequeno? Porque é contando todas as partezinhas, todas as divisões. Agora, se eu for observar essa graduação, esse meu copo graduado aqui, nas retas maiores, eu tenho 4 divisões, né? Tenho uma aqui, 2, 3, 4 partes maiores. Então, aqui nesse copo de açúcar, né? Quantas partes eu tenho de açúcar aqui? Eu tenho 1, 2, 3 partes com açúcar. Aí ele vem com uma pergunta. Que fração indica
quanto falta para completar o meu copo graduado. Então, quanto que tá faltando aí? Aí eu observo aqui, ó, tá faltando esse espaço. Esse espaço representa uma parte de 4. Então, 1/4, 1/4. Então, tá faltando 1/4 de açúcar para eu completar o meu copo, tá? Meu copo graduado. Depois eu venho aqui na segunda questão. Que frações representam as quantidades de farinha em cada copo graduado? Então, eu tenho 2 copos aqui com farinha. Na primeira, agora vocês vão observar que nessa, para comparar as farinhas, eu usei o denominador igual a 8, porque eu usei as partes menores do meu copo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, eu tenho 5 partes de 8 no total. E aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 partes de 8 no total, beleza? Então, aqui eu tenho o valor da minha farinha. E ele veio com uma segunda questão. É possível transferir toda a farinha de um copo para outro? Yes, é possível. Por quê? Se eu somar o valor de um copo mais o valor do outro, eu consigo ver que os dois cabem num copo só. Então, sominha aqui de fração, soma de fração, mantenho o meu denominador e somo o meu numerador. Então, 5 mais 3, 8. Então, 8 sobre 8 é um inteiro. Então, se eu pegar aqui esses 5/8 e despejar a farinha aqui, ou vice-versa, eu vou ter um copo cheio de farinha, beleza? Então, essa foi a nossa trocando ideia. Por que que é tão legal, tão interessante a gente trazer isso? Porque a gente amplia os nossos horizontes, nossos conhecimentos, aonde nós temos a matemática no nosso dia a dia, né? Então, vamos para o próximo exercício, lá da página 89 do nosso livro-texto, tá? O exercício número 1. Identifique as afirmações verdadeiras. Antes de eu começar a resolução desse exercício, quero lembrar para vocês os tipos de conjuntos que nós temos. Então, até agora, né, desde que nós começamos a estudar, tipo, lá no primeiro aninho, maternal, berçário, até agora no 7º ano, nós estudamos 3 conjuntos numéricos: naturais, inteiros, e agora nós estamos entrando no racional, tá? Nos conjuntos dos números racionais. Então, 3 conjuntos. O conjunto dos números naturais, eles são números positivos e o zero. Conjunto dos números inteiros, que foi o que a gente acabou de estudar, são os números negativos, os positivos, com origem no zero. Foi isso que a gente viu? E agora a gente vai incluir o conjunto dos números racionais. Qual é a característica do conjunto dos racionais? Ele pode ser positivo, ele pode ser um número negativo, ele pode ser o zero. Até aqui, beleza. O que vai acrescentar? Vai acrescentar que ele pode ser uma fração, positiva ou negativa, e ele pode ser um decimal, desde que ele seja positivo ou negativo, exato ou dízima periódica. Ele não pode ser aquele número infinito, que a gente vê aquele tanto de número, mas que ele não segue uma sequência, que ele não é o mesmo número, então não pode, tá? Então a gente entra nesses 2 conceitos. Então agora nos racionais eu preciso de frações, decimais, pode ser um número positivo, pode ser um negativo ou pode ser o zero, tá? Tenho 5 características aí. Então nessa questão ele pede para que nós identifiquemos, né, as afirmações verdadeiras de acordo com as sentenças. Então, na letra A, 0,3 é um número racional. Ele é um decimal. Se ele é um decimal, então sim, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Então, é verdadeira, tá? Menos 17 é um número natural. Não é. Número natural é só positivo e o zero, então ela é falsa. 2/5 é um número inteiro. Negativo. Ele não é um número inteiro porque ele é uma fração. Se ele é uma fração, ele não entra nesse conjunto dos números inteiros. Menos 3/5 é um número racional. E aí? Menos 3/5 é uma fração. É um número negativo, então ele pode ser, sim, um número racional. Não tem problema nenhum. Depois nós temos o zero. O zero
é um número racional. Yes, o 0 é um número racional, tá? Uma vez que eu já comentei com vocês que ele faz parte. Menos 1 sobre 2, ou menos meio, é um número inteiro. Ah, Gabi, ele é negativo, então ele é inteiro. Não, ele é um número racional. Então, aqui é falso. A letra F é falsa. Na G, 0,01 positivo é um número racional. Verdadeiro, ele é um número decimal, então ele se encaixa nos números racionais. E menos 4,1 é um número natural. É falso, porque um número natural, primeiro, porque ele não pode ser negativo, né? Número natural é só positivo. E segundo, porque eu tenho aqui o número decimal, também não encaixa. Então é falso. Beleza? Agora na 2. Escreva os números racionais abaixo na forma de decimal. Na aula da semana retrasada, tem um vídeo que eu expliquei como vocês simplificam uma fração e como vocês transformam essa fração em decimal. Mas eu vou deixar outro link aqui para vocês assistirem, para a gente relembrar essas regrinhas. Mas agora eu vou resolver com vocês. Então, menos 1/4. Menos 1/4, se eu resolvo aqui, deixa eu mandar meu vídeo. Menos 1/4, eu pego o número que está no numerador e divido ele pelo número que está no denominador para eu encontrar o decimal correspondente. Então, o numerador é o 1, o denominador é o 4. Então, 1 dividido por 4, 0,25 centésimos. Aqui ele vai continuar negativo porque a minha fração era negativa. Então, menos 0,25, tá? Na B, 70 sobre 50. 70 é numerador, 50 é o denominador. Então, 70 sobre 50, 1,4. Aqui o meu saiu com sinal de negativo, eu não consegui mudar, então por isso tá assim para vocês, mas ele é positivo, tá? Então, mais 1,4 aqui, beleza? Na C, eu tenho 7 sobre 100. Então, 7 numerador, 100 denominador, faço a divisão, 0,07. Na D, 3/5. Então, 3 é o meu numerador, 5 é o meu denominador, divido 3 por 5 é igual a 0,6. E na letra E, menos 1/8. Então, eu tenho 1 dividido por 8. 1 dividido por 8, menos 0,125. Como a minha fração aqui era negativa, aqui ela continua negativa. Então, menos 0,125 centésimos. Então, em tese, né, basicamente aí nós sempre vamos ter um numerador e um denominador. Então, para eu transformar no decimal, eu pego o valor do numerador, divido pelo denominador e acho meu decimal. Uma coisa que eu quero pedir para vocês, para que vocês não caiam na rotina que, por estar em casa, vocês terem acesso ao celular, à calculadora, para vocês utilizarem para fazer as continhas, tá? Tentem fazer essas contas de divisão, de multiplicação, de soma que vão ter nos exercícios no caderno de vocês mesmos, para a gente não esquecer, para a gente praticar e não criar o vício de usar a calculadora nas resoluções, beleza? Vamos para a próxima. A próxima, escreva os números racionais na forma de fração, tá? Então, aqui, eu tenho 6,4 positivo. Como que eu faço aqui para eu transformar? Então, eu pego, escrevo o número que está aqui, o decimal, sem a vírgula, escrevo ele no numerador. Então, se aqui eu tinha 6,4, agora eu tenho 64, sem a vírgula. Embaixo, eu acrescento 1 e a quantidade de zeros de acordo com a quantidade de casas decimais que eu tenho. Então, aqui no caso, eu tenho uma casa decimal, que é o 4. Então, aqui eu vou ter somente o 0. Então, 64 dividido por 10 é igual a 32 dividido por 5. Por quê? Que eu cheguei? Como que eu cheguei, Gabriela? Pelo amor de Deus, o que você fez para chegar nessa fração? Calma, gente, eu só simplifiquei. Então, aqui eu peguei o 64 e o 10 e dividi por 2, simplifiquei. Na hora de eu montar minha conta aqui, eu não consegui colocar o 2, tá? Então, 64 eu dividi por 2, conseguiu 32.
E o 10 eu dividi por 2 e consegui o 5, tá? Então, eu tenho aqui a forma simplificada da minha fração. Ah, mas o exercício não pediu para simplificar. Preciso? Sim, precisa. Todo exercício precisa simplificar uma fração e chegar na forma irredutível, tá bom? A de baixo, 2,25 centésimos. Então, aqui, se eu escrever sem a vírgula, eu vou ficar com 225 e vou dividir por 100. Por quê? É o 1 com a quantidade de zeros representando a quantidade de casas decimais. Quantas casas decimais eu tenho? 2. Então, quantos zeros eu vou ter? 2. Então, 225 eu vou dividir por 100. Simplifiquei aqui para vocês. Por quanto que eu simplifiquei? Por 25. Então, 225 dividido por 25, 9. 100 dividido por 25, 4. Beleza? Vou tentar escrever aqui. Vou colocar aqui para vocês. Oh, meu Deus. Bem. Vamos para o próximo aqui, enquanto não achei. Tem uma... Então, aqui, ó. Eu simplifiquei por 25, tá? Então, eu usei essa simplificação aqui para vocês, tá bom? Agora, na letra B, seguindo aqui. Vamos lá. Agora, na letra C. Travou meu computador. Aí, voltou. A letra C. Menos 0,08, ele é negativo, então vai ser uma fração que vai continuar negativa. Então, 8, porque eu vou escrever ele sem a vírgula. Então, esse 0,0 posso até colocar, mas ele não vai representar nada na minha divisão. Então, 8 sobre 100, porque aqui eu tenho duas casas decimais. E aqui eu vou continuar com duas casas decimais. Então, 8 sobre 100. Aqui eu dividi por 4. Então, 8 dividido por 4, 2. E 100 dividido por 4, 25, tá? E a última, que é a letra D, 0,54, que eu vou dividir, vou transformar para minha fração. Então, escrevo ela sem o número, sem a vírgula. Então, só o 54. E divido por 100, porque eu tenho duas casas decimais. Então, 1 com 2 zeros. Aqui, 54, eu simplifico por 27, simplifico por 2, que eu tenho 27. Então, 54 dividido por 2, 27. E 100 dividido por 2, 50, tá? No vídeo que eu vou deixar para vocês, eu vou explicar bonitinho, mais passo a passo, porque realmente eu tive um probleminha aqui de formatação. Mas, espero que vocês tenham entendido. Então, vamos para o próximo exercício, que é o 4. Aqui no 4, escreva a forma irredutível dos números racionais. Aqui eu tenho que simplificar também, tá? Que nem o exercício anterior. Então, na letra A, 15 sobre 35. Ambos terminam em 5, então ambos são múltiplos de 5. Então, eu dividi tanto o 15 quanto o 35 por 5. Então, 15 dividido por 5, 3. 35 dividido por 5, 7, tá? Na letra B, 16, 80, né? 16 e 80. Eles são números pares e são números que possuem na mesma tabuada. Então, na tabuada do 16, né? São múltiplos de 16. Então, aqui ele é negativo, a fração vai continuar negativa, mesmo simplificando. 16 dividido por 1, 16. 80 dividido por 16, 5. Então, eu chego na fração irredutível. Na letra C, 32 sobre 64. Então, 32 dividido por 1 por 32 é igual a 1. 64 dividido por 32 é igual a 2. E ela vai continuar aqui negativa, tá bom? E a última, letra D, 20 e 25. Ambos são múltiplos de 5, né? São em comum aqui. Então, eles têm na tabuada do 5. Então, eu simplifiquei por 5. Então, 20 dividido por 5, 4. 25 dividido por 5, 5, tá? Então, eu tenho que simplificar aqui as minhas frações.
Vamos para o próximo, 6. Responda as questões. Quantos números naturais existem entre 4 e 12? Reparem na questão, ele está perguntando quantos números naturais, então somente os números positivos. Entre o 4 e o 12, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Conto assim? Não, eu conto entre um e outro. Então, existem 7 números. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Porque os extremos ali eu não conto. Eu não estou contando o 4 e o 12. Eu quero saber só o que está no meio. Só o que está entre eles. Então, somente 7, tá? Quantos números racionais existem entre 1 e 2? Então, entre 1 e 2, existem infinitos números racionais, uma vez que eu tenho infinitas frações e infinitos números decimais. Então, eu tenho infinitos números entre 1 e 2, não consigo contar aí. Na C, o número racional é 13 sobre 4, né? É uma fração. Está situado entre quais números naturais? Ele está situado entre o 3 e o 4. O que eu preciso para resolver isso daí? Vou pegar aqui minha caneta para mostrar para vocês. Eu pego 13 e divido por 4. Ou seja, vou pegar aqui para fazer para vocês no papel. 13 dividido por 4. Eu transformo ele no decimal. Então, 13 dividido por 4. Aqui, ó. Tá vendo? Fiz isso. Ele vai ser igual a 3,5 no meu número decimal. Ó, tá vendo? Então, se ele tá em 3,5, ele vai estar entre o 3 e o 4. Na letra D, eu tenho 11 sobre 2. É a mesma coisa. Então, menos 11 sobre 2. Então, eu vou dividir 11 por 2. 11 dividido por 2, ele vai estar entre os números menos 6 e 5, tá? Então, aqui, só voltar. Então, 11 dividido por 2, ele vai ter 5,5. Então, se ele tem 5,5, se ele representa o número decimal 5,5, ele está entre menos 6 e 5, beleza? A gente tem que lembrar muito da nossa reta numérica aqui nesse tipo de exercício. Próximo, a última página, página 290 do nosso livro-texto. Identifique as sentenças verdadeiras. Então, aqui eu quero saber o que pertence e o que não pertence. Então, eu coloquei para vocês aqui esse símbolo, esse ezinho meio redondinho aqui, ele significa pertence, quando o número pertence a um conjunto numérico. E esse mesmo E, só que cortado, a gente viu isso em sala, ele significa não pertence, ele não está pertencendo a esse conjunto. E também coloquei aqui os símbolos que representam cada um dos conjuntos. O N é o conjunto dos números naturais, o Z é o conjunto dos números inteiros, o Q é o conjunto dos números racionais. Então, na letra A, 5 pertence ao conjunto dos naturais, verdadeiro ou falso? 5 é positivo, então ele pertence ao conjunto dos naturais, é verdadeiro. Menos 0,3 pertence ao conjunto dos racionais, verdadeiro. Aqui ele também pertence, ele é um número decimal, mesmo sendo negativo, ele vai continuar pertencendo ao conjunto dos racionais. Menos 17 não pertence ao conjunto dos inteiros. É falso. Por quê? O conjunto dos inteiros são conjuntos de números negativos e positivos e o 17 é negativo. Então, aqui é falso. Menos 2/5 não pertence ao conjunto dos naturais. Também é falso. Por quê? Aqui, quando eu falo que ele não pertence, eu já estou errando, porque ele é uma fração e ele é negativo. Então, ele pode pertencer, sim, ao conjunto dos racionais. Na letra E, menos 8 pertence ao conjunto dos racionais. Verdadeiro? Menos 8 pertence. Pode ser um número inteiro, né? Que é um número positivo e negativo. Pode ser fração decimal, então ele está pertencendo. 4/7 não pertence ao conjunto dos racionais. É falso, porque ele é uma fração, então ele pertence. E 1/9, um nono,
pertence ao conjunto dos racionais. Aí tem esse asterisco. O que representa esse asterisco? É o conjunto dos racionais, exceto o zero. Aqui é verdadeira, porque um nono, não vou precisar do zero. Então, ele pertence. E o zero não pertence ao conjunto dos naturais, exceto o zero. Verdadeira, porque aqui eu tô falando que é o conjunto dos racionais, exceto zero. Toda vez que tiver esse asterisco, a gente não conta o zero. Então, aqui é verdadeira. Beleza? Bom, vamos para a próxima. Entre os símbolos de pertence ou não pertence, que são os mesmos símbolos que a gente viu na questão anterior, quais deles você usaria para relacionar? Então, aqui eu coloquei até, ó, o que sozinho, ele é o conjunto dos racionais. O que, quando ele tem esse número negativo aqui, ó, esse menos, é o conjunto dos racionais negativos com o zero. Se eu tenho o que com um número positivo, ele é o conjunto dos números racionais positivos e o zero. E se eu tenho o quezinho com um asterisco, são os números racionais diferentes de zero. Então, aqui, eu preciso colocar para cada uma dessas afirmações se ele pertence ou não pertence. Então, o zero. O zero pertence ao conjunto dos números racionais? Pertence, o zero faz parte. B, 4/7 pertence ou não pertence ao conjunto dos racionais positivos? Pertence, é uma fração positiva, então pertence. Menos 3/5 e o conjunto dos racionais positivos, ele não pertence, porque aqui ele está falando que é uma fração negativa, então ele não vai pertencer ao conjunto dos positivos. Aqui, menos 2,4 pertence ao conjunto dos racionais, exceto o zero. Pertence, tá? Então, aqui eu estou falando do número decimal, que pertence ao conjunto dos racionais, exceto o zero. Beleza? Bom, vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima questão. Determine os símbolos que representam os conjuntos. Conjunto dos racionais não negativos. Qzinho positivo. Conjunto dos racionais positivos. Um Qzinho positivo. Conjunto dos racionais não positivos. Então, agora eu quero os negativos. Qzinho negativo. Conjunto dos racionais negativos. Um Qzinho e o negativo. Beleza? Só a determinação mesmo. Bom, gente, a aula de hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. E eu vou deixar essa tela aqui para que vocês saibam que vocês podem entrar em contato comigo, tá? Então, qualquer dúvida que tiver com a atividade, vocês podem consultar esse meu Instagram, ele é totalmente profissional. Eu uso só para as coisas mesmo do colégio, para postagens de atividade, de vídeos, etc. Pelo meu e-mail, você pode mandar uma mensagem. A gente tem um canal direto, muito, muito, muito importante na escola, que é o portal do Moderna Compartilha. Lá você tem a opção de me mandar uma mensagem, se caso for necessário. Então, eu estou aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? E eu espero que vocês estejam aproveitando esses momentos de estudo em casa. Façam as planilhas de vocês, organizem os materiais, acompanhem as atividades, tá? Não deixem acumular, que tudo isso é muito importante para o seu aprendizagem, tá bom? Então, um beijo e até a próxima!